Olá, como vai? Você chegou ao terceiro vídeo da série sobre como escolher e comprar seu teste de DNA em cada empresa. Nós começamos falando da Genera e depois falamos também da MyHeritage. E agora chegou a hora da gente falar sobre a Meu DNA. Depois, ainda vamos falar também sobre FTDNA, 23andMe, Ancestry.com, Nebula Genomics e, quem sabe, outras empresas. Se você quiser ver estes e outros vídeos desta série, aqui vai o link da playlist, ok? A maioria das pessoas conhece a Meu DNA como antiga concorrente da Genera, porque essas duas empresas brigaram recentemente pelo mercado de testes de ancestralidade, rendendo excelentes promoções para a comunidade e ajudando a chamar a atenção para esse universo. Entretanto, a Meu DNA decidiu mudar o foco para o teste de saúde. Antes, a empresa já oferecia testes de saúde como opções ao teste de ancestralidade. Mas agora, novos consumidores só conseguem ter acesso ao teste de ancestralidade da empresa ao comprar o teste de saúde. Esse pacote, é claro, custa mais caro do que custava a opção de comprar o teste separadamente. Nós já vamos ver as opções no site, mas antes, um breve panorama sobre a empresa. A Meu DNA nasceu em 2019 e é uma empresa que pertence à Mendelix. Mendelix foi fundada em 2012 e é líder no chamado sequenciamento de nova geração na América Latina, segundo informações do próprio site deles. Os testes da Meu DNA são todos realizados no laboratório da Mendelix, mas as duas empresas têm focos e públicos diferentes. Depois nós vamos fazer um vídeo falando sobre a Mendelix também, mas o nosso foco hoje é a Meu DNA. Então, vamos lá para o site deles? Digita aí www.meudna.com, assim mesmo, só .com, sem o .br. O site tem um cabeçalho com 7 itens no menu. Olhando da direita para a esquerda são Entrar, para quem já é cliente fazer login na plataforma, a Central de Ajuda, para tirar dúvidas, o blog da empresa, que tem artigos bacanas, o Sobre Nós, que fala um pouquinho mais sobre quem é a empresa, e os 2 itens que mais nos interessam neste vídeo. Testes, que explicam o que está incluído nos 3 tipos de relatórios da empresa, e planos, que mostra, como você já adivinhou, as opções de plano. Nós vamos ver esses planos e testes aqui no vídeo para você entender o que está comprando e como pode comprar, ok? Então, vamos começar pelos testes. Mas logo de cara, já quero dizer o seguinte, você não tem a opção de escolher quais testes quer. Ao comprar um teste da Meu DNA, você está adquirindo todos esses de uma vez. Então, na realidade, o teste é um só. E essas 3 divisões, que eles chamam aqui de testes, são relatórios diferentes com base nesse teste único, ok? De toda forma, é bom você saber o que está comprando, então vamos ver o que cada relatório desses contém. Vamos começar pela parte de saúde, que é o foco da empresa. Quando você clica para saber mais sobre essa parte, o que aparece logo aqui no topo da página é essa frase: o teste genético de saúde mais avançado do país. Aqui eu preciso dizer que isso não é verdade. Esse é um teste muito bom e talvez seja sim o teste de saúde mais avançado vendido diretamente ao consumidor final leigo. Pode ser. Mas que isso fique claro, não é o teste genético de saúde mais avançado do país. A própria Mendelix, dona da Meu DNA, tem relatórios de saúde mais avançados do que este. A Mendelix comercializa, por exemplo, um sequenciamento completo do genoma, um sequenciamento completo do exoma e também painéis amplos com base em sequenciamento de nova geração. Este teste aqui da Meu DNA é um sequenciamento do exoma, feito no laboratório da Mendelix, inclusive, mas que não equivale ao exoma completo da Mendelix. Isso porque, embora esse aqui também seja um sequenciamento completo do exoma e entregue um arquivo VCF contendo as variantes identificadas, ao contrário da Mendelix, a Meu DNA não vai entregar o arquivo BAM, que é o arquivo grandão com todas as leituras do exoma em profundidade. Além disso, também ao contrário da Mendelix, os relatórios de saúde que estão incluídos no teste da Meu DNA não são referentes ao exoma inteiro. Por isso existe a diferença no valor. O teste da Mendelix é bem mais caro. Mas feita essa ressalva, devo dizer que a coleção de relatórios de saúde na Meu DNA é bacana, para quem se interessa pelo assunto. São estes que estão anunciados aqui na página. Vamos ver. São mais de 45 mil variantes genéticas em 11 genes associados a predisposições para 7 tipos de câncer e mais outras quase 40 mil variantes em 19 genes associados à predisposição para outras condições de saúde, como níveis de colesterol e triglicérides, diabetes monogênica, doença de Wilson, hemocromatose e deficiência de alfa-1 antitripsina.
Então são 85.150 variantes analisadas no total em 30 genes, num relatório que compreende 13 condições importantes de saúde e pode ter utilidade para prevenção e tratamento. Trata-se de um ótimo teste genético de saúde, bem melhor que aqueles relatórios baseados nos testes simples de genotipagem, mas que não chega a ser um teste de saúde no nível de um WGS, como que falamos neste outro vídeo aqui do canal. E isso é o que está incluído no relatório de saúde do teste da Meu DNA. Agora vamos ver o que está incluído no relatório de ancestralidade deles, que se chama Origens. Na página que conta os detalhes da parte de ancestralidade, a Meu DNA diz que avalia 88 populações no mundo e que este seria o teste de ancestralidade com maior número de populações. Há controvérsias porque há calculadoras com mais populações por aí, né? E se forem considerados os grupos populacionais, a calculadora étnica da MyHeritage, por exemplo, tem mais de 2.000 deles. Mas isso não significa que o teste da Meu DNA seja ruim. Na verdade, o arquivo deles, se é que eles continuam enviando esse arquivo de dados brutos de ancestralidade específico separado do teste de saúde, eu não tenho conta lá para checar isso, mas se você tem, avisa aqui para nós, né? O arquivo deles está no mesmo nível dos arquivos das concorrentes. E você pode baixar esse arquivo para usar em outras plataformas depois, incluindo a própria MyHeritage. E o arquivo da Meu DNA inclui dados dos cromossomos mitocondrial e, no caso dos homens, do cromossomo Y também, que são úteis para quem quer saber os haplogrupos depois. Então, aqui vem uma lista das populações avaliadas na calculadora de composição genética da Meu DNA. O que me chama a atenção é que tem muitas regiões da Europa, mais ainda da Ásia e um número razoável da África, mas só 3 populações aqui nas Américas. Para um teste que é feito e vendido no Brasil, para brasileiros, eu diria que isso é muito pouco. Entretanto, é importante a gente compreender que não é nada fácil nem rápido viabilizar um banco de dados das populações nativas da América do Sul, como já mencionamos em outros vídeos aqui do canal. Em parte por conta do extermínio que os colonizadores realizaram aqui, e em parte porque hoje é muito complicado encontrar populações não miscigenadas e também chegar até elas para a realização dos testes em número suficiente para ser algo realmente representativo. Esforços já estão sendo feitos nesse sentido e a tendência é de melhora, mas não devemos esperar nenhuma melhora significativa tão cedo. Enfim, esse não é um defeito da Meu DNA, mas de todas as calculadoras genéticas do mundo. Além dessa composição genética, a Meu DNA oferece algumas informações históricas dos povos identificados no seu DNA. E é isso. Na plataforma da Meu DNA você não tem ferramentas de árvore genealógica e nem matches de DNA. Mas como eu disse, você pode baixar o seu arquivo para colocar nas plataformas que têm essas ferramentas. E isso é o que o relatório de ancestralidade da Meu DNA inclui. Agora vejamos o que está incluído na parte que eles chamam de perfil. Esta é a página que explica o que esse relatório inclui. Veja que são informações de curiosidades relacionadas ao DNA. São equivalentes ao que a maioria das outras empresas chamam de traços. Genética para calvície, cor dos olhos, relógio biológico, bronzeamento, força muscular, tendência ao consumo de certos alimentos e coisas do tipo. Esse é o tipo de informação que vai sendo atualizada semanalmente para quem é assinante do site. Toda semana eles incluem um traço novo com base no seu arquivo de DNA. E esses são então os 3 relatórios que compõem o teste da Meu DNA: saúde, origens e perfil. Agora vejamos então quanto custa isso, quais são as opções de planos e como escolher e comprar. Essa informação aparece em mais de uma página do site, mas vamos vê-la nesta, que é a página específica para isso, a página dos planos. Ela começa com algumas rápidas explicações sobre o que seria uma assinatura de DNA, dizendo que essa é a primeira do tipo na América Latina e tal. Eles chegam a comparar com um serviço de streaming, dizendo que a diferença é que o protagonista é sempre você. É um jeito interessante de anunciar a assinatura, eu tenho que reconhecer. Mas cá entre nós não tem nada a ver com streaming não. Essa assinatura é só uma maneira de você continuar descobrindo curiosidades novas, baseadas no seu DNA toda semana e gerando renda para a empresa, é claro. Mas vamos ver as opções para você definir se vale a pena para você e, nesse caso, qual te interessa mais. Todas as opções incluem o que eles chamam de taxa de adesão, mais a mensalidade. O valor normal da taxa de adesão é sempre o mesmo, R$ 599, mas a mensalidade varia conforme a duração pré-contratada nessa assinatura. Essa taxa de adesão, na verdade, é o valor do teste. Eles dizem aqui no site
que ela corresponde ao kit de coleta mais a análise do DNA mais o arquivo de dados brutos. Esse valor só é cobrado uma vez. E se você já adquiriu um teste da Meu DNA antes das versões que eles chamavam de Saúde ou Premium e queira se tornar assinante, você não precisa pagar a taxa de adesão, mas apenas a assinatura mesmo, porque você já comprou o teste antes, né? Então, vamos ver como é a assinatura e que opções você tem para escolher. A opção que eles destacam como padrão é a assinatura anual, que custa R$ 298,80 ou 12 parcelas de R$ 24,90. Se você clicar no botão Outros planos, verá que existem mais duas opções. O plano mensal, com mensalidade de R$ 99,90, e o trimestral, com mensalidade de R$ 49,90. Note que, na data que eu estou acessando o site, o plano anual aparece aqui com um selo de 65% de desconto. O curioso é que se você calcular, essa porcentagem não corresponde a nenhum dos outros planos e a empresa não fornece o valor que custaria o plano anual sem o desconto para a gente comparar. Mas claro, dá para calcular usando uma simples regra de 3. Se esse preço estiver com 65% de desconto, significa que o valor original do plano anual seria de aproximadamente R$ 850, um valor menor do que a soma de 12 meses no plano mensal, porém maior que a soma de 4 planos trimestrais, sendo que o plano trimestral não aparece como tendo desconto aqui. Então é estranho esse selo. Parece uma maneira de incentivar você a escolher a assinatura mais longa. Mas eu diria que a escolha é simples. Se você acha que a assinatura vale a pena e tem certeza de que vai curtir as atualizações semanais das curiosidades de perfil, então o plano anual é o mais barato para você. Se você não tem certeza se vai curtir essas atualizações, mas acha que sim, então talvez valha escolher o plano trimestral para confirmar por um valor intermediário antes de decidir se vale a pena continuar ou cancelar. Mas se você acha que não vai curtir as atualizações ou já sabe que não se interessa por isso, então vale optar pela assinatura mensal, que é a opção mais em conta, e cancelar sua assinatura assim que você terminar de olhar os relatórios e baixar seus arquivos para colocar nas outras plataformas. Não se esqueça de baixar não apenas o arquivo VCF dos relatórios de saúde, mas também o arquivo de dados brutos do teste de ancestralidade, se é que eles ainda oferecem, né? Eu espero que sim. Dessa forma, somando a tal taxa de adesão com um mês de assinatura, o teste vai sair por R$ 698,90 em vez de R$ 897,80 no plano anual, uma economia de R$ 198,90 para quem não se interessa pelas atualizações de perfil. Pronto, você já tem todas as informações para decidir se o teste da Meu DNA vale a pena para você e também para decidir qual opção de assinatura escolher. Feita a sua escolha, basta clicar no botão Confirmar ou no botão Assine Agora na página anterior, caso você tenha optado pelo plano padrão anual. E pronto, você vai chegar à página de criação da sua nova conta para seguir com os próximos passos. Caso você já tenha uma conta Saúde ou Premium e queira adquirir uma assinatura, você deve primeiro logar na plataforma e depois contratar a assinatura para evitar pagar uma nova taxa de adesão. E com isso vimos como escolher e comprar seu teste com a Meu DNA. Se você já comprou com a empresa desde a implementação do modelo de assinatura, deixe seu comentário aqui dizendo se vale a pena ou não. Isso pode ajudar outras pessoas a decidir. Então, chegamos ao fim deste vídeo. No próximo vídeo desta série, vamos mostrar como escolher e comprar um teste da FT-DNA e receber no Brasil. Se você curtiu, deixe seu joinha e compartilhe o vídeo e, claro, se inscreva no canal e ative as notificações no sininho. Valeu demais e até o próximo vídeo.